Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas. Ideia de comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, hostess do podcast O Hebreu. A Umbanda é uma religião brasileira de raízes fincadas no continente africano e que também agrega elementos da espiritualidade indígena, do espiritismo kardecista e outras expressões existentes no Brasil. Seu nome carrega muitos significados e um deles é a arte de curar. Segundo dados do censo de 2010, o número de umbandistas no Brasil, 110 anos depois de sua fundação, chega a 432 mil. A Umbanda enfrenta ainda hoje os problemas da intolerância e do racismo religioso no país. Apesar das dificuldades enfrentadas, a Umbanda resiste e segue pregando a caridade, o amor, a humildade e a cura. Dando sequência à série Pluralismo Religioso no Brasil, no episódio de hoje, para conversarmos um pouco sobre essa religião centenária de organização, mas considerada milenar por alguns de seus adeptos, o Hebreu recebe a umbandista e artista Raquel Santos e Gustavo Costa, também umbandista e artista. Então eu quero pedir que os nossos convidados se apresentem, né? Então começando com a Raquel. Raquel, nos diga lá, quem é você? Olá, eu sou Raquel Santos, também conhecida como Kel. Sou mulher, cis, lésbica, não branca, arte educadora, afrocentrada, artista multilinguagem e estamos em muitas frentes aí aqui nesta Fortaleza, Ceará. Moradora da periferia também, ciclista. Estamos aí para jogo. Massa, Raquel. Gustavo, por favor. Então, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Gustavo, sou morador de Sabiaguaba, uma periferia aqui da cidade de Fortaleza. Sou fotógrafo, militante do movimento negro e também trabalho em outras linguagens da arte, né? Como desenho, a escrita e tal. E é isso, tamo aí. Gente, eu queria que vocês falassem mais sobre a trajetória pessoal de vocês, né? A gente sempre procura saber dos nossos convidados como é que foi isso, né? Esse encontro com a religião. Pra gente que é cristão, é muito comum ter uma herança familiar e tal, porque esse país, o cristianismo ainda é majoritário, né? De alguma forma. Então a gente queria saber de vocês como é que foi essa trajetória pessoal, como é que vocês encontraram a Umbanda, como foi que a Umbanda encontrou vocês, como é que foi esse processo de vocês? O Gustavo começa porque ele é mais velho, com todo respeito. Tá bom. Então, a Umbanda é uma religião que já está dentro da minha matriz familiar há algumas gerações, desde a minha bisavó, e aí vem se desdobrando, né, no decorrer do crescimento da minha família, né, nesse processo das gerações mais futuras. E aí eu descobri a Umbanda, na realidade, eu já sabia, né, dessa existência através dos meus familiares. E aí, a forma com que eu encontrei a Umbanda foi muito interessante, né? Como eu entrei na religião. Porque eu trabalhava num lugar próximo aqui da região metropolitana de Fortaleza, já saindo, no Eusébio. E aí, toda vez que eu estava nesse percurso de ir para o trabalho e voltar, eu passava em frente a um terreiro. E eu sentia muita vontade de descer nesse terreiro e procurar e saber e conhecer as pessoas e tal, mesmo sem conhecer ninguém. Aí, fiquei nesse processo alguns meses, enquanto eu trabalhava nesse lugar, mas aí nunca fui. Aí passa um período, alguns meses, eu fui num centro espírita que fica no Janguru Sul, que é um bairro aqui também localizado na periferia de Fortaleza. E aí nesse centro espírita eu conheci um rapaz, um senhor na realidade, chamado Edilberto, que é o cambono do terreiro, desse dito terreiro que eu via quando eu ia para o trabalho. E aí conversando com ele, eu marquei um dia de conhecer esse terreiro. E aí nessa visita, desde essa visita eu fiquei 5 anos lá. Então foi mais ou menos assim que eu entrei na Umbanda de verdade, né? Firmei uma responsabilidade dentro da religião.
Ô Raquel, acho que você já podia começar explicando também que história é essa de mais velho, né? Por que você disse que o Gustavo é mais velho? Como assim mais velho? Porque ele se firmou na religião há um tempo anterior ao meu, né? Ele já está lá há 5 anos, eu estou há 3. Então, por uma questão de respeito, ele tem a palavra primeiro. Mas a gente também está aqui para quebrar protocolo, então, se por ele estiver tudo bem, por mim está tudo bem. Por mim tá tranquilo. Pronto. Eu, como eu disse, eu estou na religião há 3 anos, né? Mas eu já conhecia as religiões de matriz afro há um tempo, né? O meu maior envolvimento foi em 2014, 2015, quando eu fiz curso no CUCA, né? Que é um centro cultural aqui de Fortaleza. E a gente foi fazer uma visita numa casa de candomblé. E aí lá tinha uma afoxé, né, que é o grupo percussivo musical que sai na avenida durante o carnaval. E aí eu tinha muito interesse de tocar, aprender a tocar AB. E aí comecei a participar desse grupo. A partir disso, a ter mais acesso e curiosidade. Quando a minha família viu que eu estava participando, né, do grupo mesmo e tal, eles começaram a me perguntar mais coisas, né? E aí eu descobri que eu tinha umas 2 tias que tinham um pezinho lá, como a gente diz, né? Que elas já eram, né? E tinha uma delas, inclusive, que tinha uma mediunidade, mas não desenvolveu. O que fez foi o contrário, tentar fechar essa conexão. Vai indo, né? As coisas vão aparecendo, acontecendo, até que em 2017 uma amiga se reaproximou do terreiro da mãe dela e me chamou para ir junto numa festa. Eu fui e tô lá até hoje. A entidade disse para eu voltar porque nós tínhamos coisas a tratar e eu voltei. Tá tratando até hoje. Disse, é um longo tratamento. A gente costuma dizer que na Umbanda você entra ou pelo amor ou pela dor, né? E aí eu entrei num momento de dor. E ele disse que tinha que tratar e tratou mesmo. Estamos tratando até agora. Sim, muito mais. Uma coisa que sempre surge, e acho que passa também a partir dessa narrativa de como cada pessoa se encontra na religião, é saber, né, a história, o peso histórico que cada religião carrega. E aqui eu já queria fazer um exercício, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, porque nós percebemos que sempre que surgem dúvidas, e essas dúvidas são encaminhadas a nós, é num tom de comparação de uma religião com a outra. Então, por exemplo, quando a gente fala de cristianismo evangélico, aí compara com o cristianismo católico. E em relação à Umbanda, as pessoas sempre querem entender em comparação com o candomblé. Então, eu queria fazer esse convite a cada um observar a religião como inteira em si mesma. Então, apesar da gente aqui ainda trabalhar algumas diferenciações por conta das dúvidas, compreendam cada religião como algo singular, sem precisar estar fazendo uma comparação para entender tudo. E aí a pergunta é sobre a história mesmo da Umbanda, como é que chega até vocês, como é que é repassada. A gente, de uma forma geral, acredito que Raquel também, os terreiros de Umbanda, são trabalhados, né, antes desse desenvolvimento mediúnico de você ir para uma gira, de você tomar uns banhos e tal. No geral, é muito apresentado e através da oralidade, né, que é uma das características do povo negro. Na realidade, é uma das nossas maiores formas de comunicação, que é a contação de histórias, a contação de tãos, né, a contação na realidade, uma grande conversa que existe, né, entre o povo negro, e isso no terreiro ele é muito comum. E o que é apresentado para nós, de uma forma geral, como história da Umbanda, né? Entender a Umbanda como uma religião puramente brasileira, que nasce, né, pelo menos é a narrativa da história oficial, há 112 anos, lá no Rio de Janeiro, através de um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, que, passando por problemas de saúde, procurou vários hospitais, vários tratamentos médicos e não conseguia ficar curado. E aí decidiu ir no centro espírita procurar um auxílio espiritual. Só que chegando lá, esse médium ele manifestou uma entidade chamada Caboclo das 7 Encruzilhadas, e aí não foi bem recebido dentro do espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista, nesse período, ele não considerava a existência de outras entidades, como é o Preto Velho, como é um Caboclo, como é um Exu, né? Era uma religião muito centrada ainda nos moldes do cristianismo. E aí o que Zélio Fernandino de Moraes faz? Ele sai de lá e dias depois ele diz, o Caboclo chega ele na casa dele, o Caboclo das 7 Encruzilhadas incorpora de novo esse Caboclo, e aí o Caboclo diz que a partir de hoje nasce uma nova religião no Brasil, e essa religião é denominada Umbanda, e aí nessa religião os caboclos, os índios, os
pretos velhos, os Exus, eles são bem-vindos e poderão trabalhar a favor da caridade, do amor e da humildade, né, e das curas. Então, a história narrativa oficial que nos é contada a respeito da Umbanda é essa. Só que eu tenho algumas discordâncias, assim. Eu não penso que a Umbanda ela começa com Zélio Fernandino de Moraes. Porque se a gente pegar as sociedades indígenas e negras no Brasil, a gente já tem relatos dessas entidades se manifestando espiritualmente nas pessoas. Então, o que eu acho que o Zélio Fernandino fez, com todo respeito à história dele, foi decodificar essa religião, nomeá-la e organizar de alguma forma. Mas a Umbanda ela é uma religião milenar também. Milenar por quê? Porque essas entidades elas já existiam e elas já se manifestavam espiritualmente em outras pessoas, antecedendo o Zélio. Então eu acho que uma quebra nessa narrativa oficial e que a gente precisa, nós umbandistas principalmente, precisamos começar a refletir sobre isso. Porque os caboclos, eles já existiam. Os índios brasileiros, eles já faziam a pagelança, que é o culto ao caboclo, que a gente chama hoje em dia, atualmente, na Umbanda. Então, prestar atenção, né, de como essa história ela é nos contada, entendendo também que essas narrativas elas são permeadas, né, de uma gama de questões aí que nós precisamos começar a questionar. Porque se essas entidades, esses trabalhadores do astral, eles já existiam antes, então quer dizer, a Umbanda ela não é datada, né, ela é decodificada há 112 anos atrás. Mas isso não quer dizer que ela não existia. Ela já existia. Pelo menos é a narrativa que eu tenho incorporado atualmente quando eu vou falar sobre a história da Umbanda. E aí, Gustavo, a partir disso que você está colocando... Você e Raquel, na verdade, né? Mas dessa sua fala que o Zélio, me parece, então, tinha essa ligação mais forte com o espiritismo, me corrigem, tá? O espiritismo kardecista. E, de alguma forma, a Umbanda bebeu também dessa experiência dele. Vocês enxergam aí nisso, de que em algum momento você falou que naquela experiência do espiritismo eles não reconheciam as entidades como Preto Velho e tal. Vocês veem uma questão racial envolvida aí, por esse não reconhecimento no primeiro momento de que se poderia incorporar, se receber essas entidades? Sim, eu, inclusive, enquanto o Gustavo falava, eu estava aqui pensando, né, a Umbanda é essencialmente brasileira e ela nasce justamente do sincretismo, né, da necessidade que foi de juntar tudo para fazer o seu próprio culto que englobasse todo mundo, né, então, tipo, entrou coisas da religião afro, coisas que vieram de África, coisas das religiões indígenas, do catolicismo e, inclusive, do kardecismo, né? Também, principalmente do kardecismo e do catolicismo, foi uma forma de higienizar, né? De tornar aceitável para a sociedade, né? E tanto é que, até hoje, os terreiros, as casas, começam... O seu nome é oficial, né? Porque existe uma associação onde você coloca e tal, registra. É Centro Espírita de Umbanda. A grande maioria é Centro Espírita de Umbanda. Nenhum é terreiro, casa direto, não. Sempre tem um adendozinho, né? Outra coisa que eu queria colocar é que eu sou da Umbanda Omolocô. É um outro tipo de Umbanda que ela faz mais a junção com o Candomblé. Que minha mãe de santo foi feita na Umbanda e no Candomblé. Então, ela traz esses dois elementos para dentro da sua casa, né? As duas ciências. E aí, a gente, como Umbanda Omolocô, a gente cultua o orixá e trabalha com os caboclos, né? Então, acaba que temos mais ligações com o Candomblé, mais coisas afins do que coisas discordantes. Então, gente, quer dizer que existem vertentes da Umbanda que estão mais próximas do Candomblé e tem... linhas da Umbanda que estão mais próximos do espiritismo kardecista, seria isso? Eu acho que é interessante, eu acredito na realidade que é interessante a gente perceber a Umbanda, assim como o Candomblé, como uma religião múltipla, né? No Candomblé ele é dividido em várias nações, e aí nós temos Jeje, nós temos o Queto, nós temos várias vertentes do Candomblé, né? Que aí são reproduções dos reinados africanos, que aí em diáspora o Candomblé ele passa também por essa demarcação de se organizar dessa maneira. E na Umbanda nós também temos variações de Umbanda, né? Por exemplo, nós temos variações regionais. Por exemplo, a Umbanda que acontece lá no Rio de Janeiro é uma Umbanda bastante diferente do que acontece no Ceará. Inclusive, o dia de Iemanjá comemorado no Rio de Janeiro, que agora não me lembro qual é especificamente, na Umbanda, ele é diferente daqui de Fortaleza, que a gente comemora dia 14 e 15 de agosto, né? Na Bahia, né, que é 2 de fevereiro.
na Bahia, né, que é do Candomblé, eles comemoram o dia 2 de fevereiro. Então, as religiões de matriz africanas, de acordo com a sua regionalização e sua distribuição geográfica, elas vão também ter variações, tá? Inclusive variação dentro da forma de cultuar as entidades e de cultuar os orixás. O terreiro que eu faço parte, que eu fiz parte durante o período da minha iniciação, que é o Templo de Umbanda Reino de Yorumá, ele é um terreiro que nós fazíamos muita pagelança, que é o culto aos caboclos, né? As entidades que se aproximam mais, que são indígenas na realidade, e é o culto que mais se aproxima dos cultos que acontecem em comunidades indígenas, que se dá o nome de pagelança. Mas nós tínhamos festa de preto velho, nós tínhamos festas específicas do Herê, de Herê, né? Que são as entidades que têm arquétipos de criança. E aí cada umbanda, cada casa, né? Dependendo de qual é a linhagem de umbanda, ela vai ter suas variações nessas formas de cultuar e tal, e de existir quanto terreiro. Nós temos a umbanda de Catimbó, que ao meu ver, é o que mais predomina no Ceará. Nós temos a umbanda de Xangô, que algumas pessoas chamam de umbanda de Xangô, que já vão cultuar determinados tipos de entidades. E na Bahia, por exemplo, nós temos uma umbanda também muito diversificada, e que ela tem entidades que são específicas daquela região, como são os baianos, por exemplo. Na Bahia a gente tem entidades que se apresentam como baiano. Em Recife, por exemplo, eu já vi em algumas casas de umbanda terem entidades que se assemelham muito ao que foram os cangaceiros. Então, entender a umbanda quanto a essa multiplicidade, e entender também que as entidades que vão se apresentar ali naquele lugar são entidades que se assemelham muito com o histórico social, né, que aquela casa, que aquele terreiro ele está inserido. E aí eu também me lembrei agora que no Rio de Janeiro eles têm um culto muito grande à malandragem, né? Aos Zé Pilintra, Maria Navalha, que são entidades específicas da malandragem, o que aqui no Ceará a gente não tem muito. Então, perceber a Umbanda como toda essa multiplicidade, né, toda essa diversidade, e entender também que as características regionais, elas vão se apresentar também dentro da religião. Fora a descendência, né? Porque eu sempre acho importante lembrar para as pessoas que a África é um continente e não um país. E dentro desse continente há várias etnias que foram sequestradas e escravizadas, trazidas à força. A gente descende delas, então cada etnia, na verdade, cultuava um orixá, não é todas juntas como acontece aqui, porque aqui já foi esse sincretismo, né? Essa junção, esse outro modo que encontraram de englobar todo mundo. Então, de acordo com a descendência, de qual etnia, Banto, Yorubá, cada casa, como a gente costuma dizer, cada casa tem uma ciência, né? A gente, normalmente, quando a gente conversa, porque macumbeiro só conversa de macumba, e só macumbeiro pode se chamar de macumbeiro, a gente sempre pergunta como é lá na tua casa, né? A gente coloca sempre assim, respeitando, né, a ciência de cada um. Muito bom. E, gente, a próxima pergunta, ela é sobre o processo de iniciação dentro da religião. Isso aqui a gente faz essa pergunta, mas já levando em consideração que como é algo que faz muito parte da dinâmica do sagrado, né, o Lidomar ama falar isso, do sagrado e do segredo. Então, a gente compreende realmente que algumas coisas não são para ser ditas, mas, enfim, o que vocês puderem falar mais especificamente sobre como foi o processo para vocês, né? Como foi passar por esse processo. Não precisa ser uma resposta descritiva ou explicando o beabá, mas dizer como foi para vocês o processo de iniciação dentro da Umbanda. Como eu disse, eu fui para uma festa e fui ficando. Então, depois de uns 6 meses de tratamento, banhos e tal, a entidade responsável pela casa perguntou se eu queria ficar como filha da casa, né? E aí eu disse que sim. E para isso eu tinha que fazer uma obrigação, né? Um ritual, que entra no segredo sagrado aí, como a Lia disse. Os rituais, né? Os ritos, normalmente envolvem, né? Se aquietar mesmo, silenciar, né? Fazer alguns resguardos corporalmente, mentalmente. Depende muito de para qual entidade, para qual santo você está fazendo, e aí demora o período, né? Mas na maior parte é isso, assim, me foi perguntado, eu aceitei, e aí é isso, né? É aquele momento assim, você já sabe que tem o santo, né? Que ele está com você, que o seu corpo é sagrado, que a sua mente, um Deus, né? É uma energia de luz, né? O Ori. E aí quem reina, né? Quem toma conta daquele Ori. A partir daquele momento você vai
se ligar com ele ou com ela, né? No meu caso é ele, que é Ogum, né? Então a gente diz que eu deitei para Ogum, né? Lá em casa é Umbanda ou Molucô, como eu disse, não é Candomblé se raspa, né? Na Umbanda não, mas você ainda faz esse processo, né? De deitar e silenciar para que haja uma melhor conexão com o santo. Comigo, antes de falar da iniciação, é importante também entender a Umbanda como uma religião, né, iniciática, assim como o Candomblé. É uma religião que tem processos que precisam ser seguidos para que haja essa conexão com o orixá, com o sagrado. E também existe variações, né, dentro da Umbanda no que diz respeito a essa iniciação. Lá no terreiro, a gente tinha um processo, né, de 5 anos, na primeira iniciação, foi o processo que eu vivenciei, que era o processo de tomar os banhos específicos dos orixás. Foi o processo de se aproximar da gira, que a gente também chama de corrente, né? Gira é o nome dado à cerimônia, né? Dentro da Umbanda, onde as entidades, né, elas vêm trabalhar. E aí, nesses primeiros 5 anos, a gente passava por um processo de descoberta do orixá, não era dito qual era o nosso orixá. Meu pai de santo, ele dizia que o orixá ele ia se apresentar para nós de uma forma natural. E aí eu comecei a ter sonhos, né, com os orixás que são os que reinam no meu ori. Meu orixá, o dono do meu ori, né, o ori é cabeça, né. É esse lugar da cabeça onde a gente tem essa conexão direta com o sagrado. E aí o dono do meu ori é um orixá chamado Omolu, que é um orixá da terra. E aí a outra orixá que faz par com o Omolu é Iemanjá. E esses 2 orixás eles foram se apresentando para mim durante esse período primeiro iniciático de 5 anos, de uma forma muito natural, através da intuição, através dos sonhos e tal. E aí lá nessa casa de Umbanda que eu fiz parte, né, durante esse período de iniciação, a gente não raspava a cabeça, né? Esses primeiros 5 anos era um espaço de conhecimento, né, de desenvolvimento, de saber qual era as suas afinidades dentro da mediunidade e de descoberta de orixá. Passados 5 anos, desse primeiro período de iniciação, nós tínhamos mais 5 anos, que findando essa década, você poderia se considerar um pai de santo, né? Passando por mais outros processos que são diferentes desses processos de 5 anos iniciais. E aí é mais ou menos por aí. E tem questões também que a gente não pode, né, descrever demais, porque são questões que são segredos, e não é nem que seja segredo. É tão sagrado que não pode ser dimensionado dentro de uma conversa. E aí, também queria colocar que na Umbanda que eu faço parte, a gente não raspa a cabeça. Mas todos esses processos, até que você chegue nesse período de 10 anos a se tornar um pai de santo, eles precisam ser muito bem obedecidos. Porque não pode haver quebra, né? Precisa ser contínuo. Muito boa essa colocação do Gustavo sobre as coisas vão se apresentando devagar, né? O processo lá de casa é um pouco mais rápido do que da casa dele, tem uma vez por ano, né? A questão da iniciação. E a gente tira o Odu, né? Que é como... Tem várias formas de tirar o Odu. Lá em casa é a mãe de santo que tira, né? Através de uma somatória que ela faz, né? De uma série de questões, né? Uma somatória de uma série de questões. Ela já vai trabalhando em cima dessa, né? Do santo, mais do orixá, que ele guia, ele rege. Mas realmente as coisas vão se apresentando aos poucos, né? Não é signo, não é nada banalizado, então não dá para simplesmente assim, qual é meu orixá, hein? Como é que eu sei? Meu filho, você vai para um terreiro, participa de uma gira, toma uns banhos, faz uma obrigação, aí, né, o santo vai vir para você, vai aparecer para você. Eu acho muito importante colocar isso. E também para complementar, assim, o que a Raquel colocou, nesse processo iniciático, a gente também precisa, depois, óbvio que a gente, que os orixás, eles são apresentados para a gente precisa fazer nossas obrigações, né, que é tomar banhos específicos, né, para esses orixás, com ervas específicas, que aí o nosso cuidador, o nosso pai de santo ou mãe de santo, eles vão ensinar para a gente, vão nos ajudar nessa feitura. E também ir nas festas, né? Cada orixá ele tem um mês específico na Umbanda, onde é celebrado a festa daquele orixá, né? Com comidas, com música, com as cores, né? Tudo ornamentado a partir da vibração e da energia daquela entidade. Por exemplo, agora em agosto, eu tenho muita sorte de ter nascido em agosto, porque em agosto é o mês do Olubagé, que é a festa de Omolu, e é também o mês onde a gente comemora a festa de Iemanjá aqui na cidade de Fortaleza. Então, e além de tudo, é o mês do meu aniversário. Então, eu nasci num mês muito abençoado e muito repleto de axé, porque eu findo um ciclo e começo outro, e tem a festa dos 2 orixás,
que são os orixás que reinam na minha cabeça. Então, para mim é um mês muito sagrado. E está sendo, desde já, muito abençoado na minha vida. E eu estou muito feliz. Privilégio que chama, né? Massa. Gente, trilhando ainda esse caminho de oportunizar para as pessoas que não são da religião conhecer a religião, e aí acho que é importante colocar isso também, quando a Lia colocou dessa dimensão do segredo e do sagrado, é porque infelizmente a gente que vem da academia como cientista social sabe que muitas vezes quem chega no terreiro para pesquisar tira a religião do contexto e às vezes descreve lá na sua etnografia coisas que diz respeito a esse processo de quem está iniciando, de quem de fato tem uma relação com a religião e tal, ou seja, uma relação de respeito, né? Então é com todo o respeito que a gente está colocando questões, pensando isso como uma possibilidade de outras pessoas poderem conhecer mais da religião, mas sem avançar essa linha do respeito daquilo que diz respeito só a quem é da religião. Então, nesse sentido, se vocês pudessem falar para a gente mais como é que funciona, como é que se estrutura as autoridades, as lideranças na casa, né, no terreiro de Umbanda, é mãe de santo, é pai de santo, as pessoas generalizam isso, né? Como é que se dá esse processo das autoridades e das lideranças? Como eu já disse, tem muitas confluências, né, com o candomblé. Então, lá em casa tem a mãe de santo, né, a zeladora de santo, cuidadora de santo, né, enfim, que é a autoridade maior. Mas lá em casa também tem mãe pequena, né, que seria a segunda depois. E aí nós temos o Copavan, que é o homem da faca, né, quem corta as coisas, quem copa os alimentos, né. Copar, não sei se vocês já estão a par disso, né, já estão cientes, é fazer o sacrifício, né, é quem faz a matança, né, para alimentar os orixás e as pessoas do terreiro, né. E aí a gente tem várias autoridades, vai só a sequenciazinha aí. Aí tem a Quequerê, que é que faz os alimentos, tem as pessoas rodantes, mediúnicas, tem os cambones e as cambones, que são quem servem as entidades, os guias quando eles estão em terra, né, e também tem muitas responsabilidades por segurar aquela ponta, né, aquele círculo. Tem os ogãs, que são quem toca, né, o maraca, o tambor, ou quem, às vezes também tem ogã de alguma entidade específica, né, e aí ele fica responsável quando aquela entidade vem, só ele, né, cuida dela, das coisas dela, né, limpa, perfuma, acende as velas, tudo é essa pessoa, ogã, né. Acho que é isso, acho que eu falei de todo mundo. E temos nós, filhos e filhas, né, da casa, né, eu sou uma filha de santo, né, ainda estou no processo de tratamento e conhecimento, né, estudando para entender e galgar aí um lugar dentro dessa corrente. Eu acho que é isso mesmo. A Raquel já colocou, já resumiu de uma forma geral, né. E aí na Umbanda, só para pontuar, que as pessoas também fazem muito uma confusão, esses lugares, eles são reduzidos, né? Não tem tantas funções como tem no candomblé, por ser uma outra forma de organização. E aí eu queria só acrescentar que, além do pai de santo, né, que é o cuidador da casa, o zelador, e de ter o pai pequeno, né, que é como se fosse, né, nessa hierarquia, uma posição abaixo do pai de santo, que é quem auxilia ele de uma forma direta. Uma coisa que eu observo muito, né, que na maioria das casas, o pai pequeno, ele geralmente é irmão ou irmã do pai de santo. Na minha casa era assim, né? O nome do nosso pai de santo, na realidade, não era só o pai de santo, ele é um tata de Umbanda, daqui a pouco eu explico. Ele era irmão do pai pequeno. Por ter essa linhagem familiar e por ter uma proximidade, porque quem fica como segundo zelador do seu terreiro precisa ser uma pessoa de muita confiança. E precisa ser uma pessoa que seja ligada a você energeticamente, para quando você não estiver bem ou você precisar se ausentar, essa pessoa venha a assumir o controle da casa, né? Então, por isso que geralmente, isso é uma observação minha, né? Os pais pequenos e mãe pequena que eu observo, no geral, são irmã ou têm uma ligação familiar com o zelador, né? Com o dono ou a dona do terreiro. E aí a gente também tem, além de pai de santo, a gente tem uma posição que é chamada Tata de Umbanda. E o que é isso, né? Lá no terreiro onde eu me iniciei, fiz esse primeiro processo de iniciação, os tapas de Umbanda, eles eram pessoas que já tinham passado por essa iniciação de 10 anos, né, de santo, tinha virado pai de santo, e depois de 20 anos de processo de trabalho, tendo seu próprio terreiro, eles atingiam um patamar de tata de Umbanda, né, que
seria uma posição mais ancestral e um pouco maior do que são os pais de santo que têm esses 10 anos de iniciação. Eu vou colocar essa próxima questão aqui e eu já vou abordar um tema assim, que é muito recorrente, que apareceu também nas perguntas. A gente percebeu que algumas pessoas consideram a Umbanda e também o Candomblé, né, como religiões politeístas, por conta da ideia de orixás e tal, santos. E aí eu queria que vocês falassem mais, né, explorassem mais essa questão, explicando pra gente quais são, assim, como vocês compreendem, na verdade, os orixás. Vocês falaram também em santos, como é que se dá essa relação e essa ideia, né, de que tal religião é monoteísta ou politeísta. Polêmicas. Vai, Gustavo, deixa pra ti. Eu acredito muito que é preciso que a gente faça, né, uma distinção, né, que o que é sempre colocado para a gente, qual é a diferença entre Umbanda e Candomblé, a gente poder tentar responder isso. A Umbanda, né, diferente do Candomblé, é uma religião puramente brasileira, como eu já coloquei, e aí nós não cultuamos diretamente os orixás, nós cultuamos entidades que trabalham em linhas de vibração, né? Na Umbanda, nós, pelo menos nesse terreiro onde eu iniciei, nós fomos ensinados a seguir 7 linhas na Umbanda, que são justamente essas linhas de trabalho, onde os orixás, eles são os chefes dessas linhas, e aí as entidades são trabalhadores que vêm trabalhar de acordo, né, dessa linha, desse orixá, né? Por exemplo, lá no terreiro onde eu fiz parte, nós tínhamos 7 linhas, né? Que era a linha de Oxalá, de Iemanjá, de Xangô, de Ogum, de Oxóssi, de Ori e de Orimá. E aí todas essas outras entidades, elas se organizavam, né? São organizadas e cada entidade ela vem numa linha diferente, né? Numa linha de trabalho dessas 7 linhas que eu citei para vocês. E aí, como nós não cultuamos que nem o Candomblé diretamente os orixás, nós cultuamos essas entidades, cultuamos os orixás também, mas através dessas entidades que são os trabalhadores dos orixás. Aí nós temos divisões, né? Nós temos especificamente a Umbanda dividida em trabalhos com caboclos, trabalho com preto velho, trabalho com os herês, que são as crianças, né? E nós temos também um trabalho com o povo das águas, e com o Exu. Que aí na Umbanda o Exu ele já vem a gente cultua o Exu, mas ele vem em uma outra linha de trabalho, que é a linha de Quimbanda, né? Que é uma religião diferente da Umbanda. A Umbanda em si ela não trabalha diretamente com o Exu. Nós trabalhamos toda a casa de Umbanda, no geral, Umbanda e Quimbanda, porque fazem trabalhos na linha que a gente chama a Umbanda uma linha de direita e a Quimbanda uma linha de esquerda, que é onde se cultuam os Exus. E aí fazer essa diferenciação, ela é importante porque nós chamamos, por exemplo, o orixá de santo, mas nós entendemos que ele continua sendo orixá. É muito mais uma questão de linguagem, né? É muito mais uma questão de linguagem, porque nós bebemos de um sincretismo religioso. Então e a Umbanda ela é também muito, muito sincretizada com o catolicismo, ainda, né? Dependendo do terreiro. E aí nós temos, por exemplo, um exemplo, né, básico, a linha de trabalhos com herês, que é a linha de Ori. Alguns terreiros eles sincretizam diretamente com a linha de Cosme e Damião. E aí, automaticamente, eles vão chamar essas entidades de santo. Sim, qual é um exemplo que as pessoas falam, né? Qual é a festa de santo que vai ter lá no teu terreiro hoje? Aí, linha de Ori, linha das crianças. Linha de Herê, de Cosme e Damião. Entende? Assim, as linguagens, elas vão fluindo e elas vão tendo suas variáveis. Então é muito importante a gente deixar isso bem delimitado. Não é que a gente não cultua os orixás, e nem que a gente entenda que orixá é santo. É muito mais uma questão de linguagem por conta do sincretismo que a religião ela foi fundamentada. Mas então, a gente já tem hoje em dia muito terreiro quebrando com isso, porque a religião ela é dinâmica também, né? Ela vai se modificando, ela vai bebendo de outras fontes, vai se misturando, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Tanto é que a gente fala santo, entidade, guias, né? Normalmente a gente se refere mais à linha mesmo, como o Gustavo falou, né? Lá, como eu disse, existe a diferença, né? Lá em casa a gente a gente trabalha dentro das 7 linhas, com certeza, mas a gente cultua os orixás, porque é Umbanda ou Molocô, né? E aí eu retomo também isso, que é só um comentário mesmo, um pitaco, o que o Gustavo falou sobre... não é nem que seja um segredo, mas é algo tão sagrado que às vezes não tem nem como colocar numa conversa assim. Por que eu achei isso tão interessante? Porque essas dinâmicas do segredo geralmente são tidas como algo assim, como se fosse um furo de reportagem, algo bem
fetichiza. Eu não vou falar a palavra, mas um fetichizado, sobretudo pela academia. Exato. Exatamente. Então, eu acho importante a gente compreender que, cara, não é isso, não é uma informação bombástica que você vai saber e vai gerar uma polêmica. É algo específico de um meio religioso que faz tanto sentido para essas pessoas que precisa ser preservado. E eu acho que a gente compreender isso, né, nessa caminhada, é algo muito importante, tanto para a gente combater, né, uma série de pontos negativos que a gente tem hoje no Brasil de preconceito religioso e tal, como para a gente não banalizar e estigmatizar a religião do outro, porque se tem coisa, eu já ouvi muito isso, gente, se tem coisa que ninguém pode saber é porque não presta. Se tá fazendo coisa não sei o que é porque não presta. Gente, vamos né, pensar para além disso, porque existem várias questões e as pessoas estão aí para conversar com a gente. Só acrescentar, primeiro a dimensão do sagrado, né? Da coisa se tem alguma coisa que a gente não sabe é porque não presta. Aí eu pergunto, todo mundo já nasce sabendo de tudo? Você não vai de acordo com o seu desenvolvimento durante a vida, que você vai sabendo, vai aprendendo, você não nasce sabendo falar, andar, tudo é o desenvolvimento. Então, de acordo com o seu desenvolvimento e aproximação da religião, você vai sabendo das coisas também. Era o primeiro ponto. O segundo ponto era, não sei se o Gustavo vai concordar comigo, mas eu queria acrescentar, né, que é uma outra cosmovisão, como ele acabou de citar, a cosmovisão africana, são várias etnias, então, assim, não tem muito isso de politeísta, monoteísta e tal. É totalmente diferente o pensamento, né? Assim como não tem bom e ruim, né? Há uma ação e uma consequência, né? Há uma série de fatores, né? A gente não tem a coisa do pecado, do proibido, né? Tem o que potencializa e o que despotencializa. E eu acredito também que quando você começa a entender os orixás como forças da natureza e elementos da natureza que estão presentes na sua vida de uma forma geral, você passa a desmembrar isso de um lugar de Deus, entendeu? Você passa a não ter mais essa visão de um lugar de Deus, que eles são deuses ou que são somente entidades, né? Orixás, sobretudo, são forças elementais da natureza que estão presentes na nossa vida, inclusive no nosso corpo, né? Se mais da metade do nosso corpo ele é formado por água, esse elemento é essencial, que também é um orixá, ele também está dentro do meu corpo, ele também me compõe, me constitui. Então, entender o orixá como algo que não está distante de nós, mas que está, sobretudo, dentro de nós e está nos cercando, né? Está ao nosso redor, faz parte da nossa vida. Eu gosto muito da Umbanda e do Candomblé, eu gosto do Candomblé também, apesar, né, de ser umbandista, porque a gente distancia esse lugar de Deus. Deus não está muito longe de mim, né? Deus está comigo, ele está presente, né? Ao invés da gente chamar de Deus ou de deuses, a gente chama de orixá, a gente chama de sagrado, a gente chama de divino. Por exemplo, quando eu piso no chão, eu estou entrando em contato direto com o meu orixá, que é o Baluayê, que é o Molu, na sua versão mais velha, que, sobretudo, traz o significado da terra, o elemento terra. Quando eu mergulho no mar, eu estou caindo nos braços de Iemanjá, já que ela além de ser a orixá das águas salgadas, ela também é a mãe de todas as cabeças, né? No Candomblé e na Umbanda a gente diz isso. Iemanjá é a grande mãe. E entrar no mar e tomar um banho de mar, muitas vezes para nós é um grande abraço. Eu acho que todo mundo, independente de ser de Umbanda ou de Candomblé, já entrou no mar, já deu um mergulho no mar e já se sentiu ali descarregado. Já se sentiu ali melhor, né? Como se você tivesse tomado um banho e lavou sua alma. Quando eu respiro profundamente, e aí eu encho meus pulmões de ar e solto, respiro, inspiro e faço esse exercício várias vezes, nada mais, nada menos, eu estou ali tendo contato com Yansan, que é a orixá dos ventos, dos raios e das tempestades. Quando eu tenho uma mesa farta de fruta e de verdura, eu tenho o Oxóssi ali na mesa comigo. Quando eu vou na casa da minha avó e eu tomo benção a ela, e ela reza em mim, porque minha avó é rezadora, eu estou tendo contato direto com o Nanamburuquê, que é essa energia mais ancestral de todos os orixás. Então, quer dizer, nós não fazemos essa asepsia, esse distanciamento de sagrado e de divino. Os orixás, eles estão em todos os lugares, inclusive em nós. E aí eu acho que esse grande recado que as religiões de matrizes africanas, elas apresentam para nós, né? Não estamos distantes, somos um todo. E aí os orixás, eles fazem parte desse todo, assim como nós. Eu acredito que seja isso. Total, tanto tudo é sagrado que as entidades, né, os guias como os pretos velhos,
foram pessoas que moraram no Aie, que moraram na Terra, né? E que voltaram agora com uma energia sagrada para nos orientar, nos ensinar, nos guiar, né? Tanto é que quando para quem tiver a oportunidade de ir num terreiro, né? Só prestar atenção, quando a entidade chega, ela canta um ponto, né? Canta uma canção. E nesse ponto ele conta a sua história, ele ou ela, né? Exatamente, diz a sua digina, né? O seu nome, da onde veio e o que faz, né? O que sabe fazer, o que pode ensinar, se levanta, se cura, né? Se desamarra. Tudo é sagrado, né, gente? A boca, a fala, os olhos, o cabelo, a visão, nós, como Gustavo disse, nós somos o sagrado, né? Só a ativação desse sagrado, né? A Umbanda, eu acho que é muito isso. Aprender o caminho de ativação desse sagrado. Então, a outra questão, a gente também perguntou isso com relação no episódio sobre o candomblé, porque nos parece que são duas coisas muito marcantes na religiosidade, nas religiões de matriz africana e tal, que é a música e a comida, né? Qual é o lugar que a música e a comida ocupam na ritualidade, na vivência da Umbanda? Tá, eu posso falar da música bastante, que foi por onde eu entrei, inclusive, né, que foi no Afoxé. A música é justamente essa, como é que eu diria, essa sintonização, né, com o sagrado, né, não há Umbanda sem palmas, sem o ponto, né, então por isso que todos os caboclos, né, vêm, cantam seu ponto, todo guia se apresenta através dele, né? Hoje em dia, mas nem tanto, mas existe também um ponto riscado, que era quando as entidades riscavam com pemba no chão, né? Pemba é um giz branco, eles riscavam o seu ponto, né? O que é o ponto? O ponto é justamente essa música, essa canção, digamos assim, onde ele vai se apresentar, vai dizer, é que nem... Vamos para as populares, né? Tipo, gira, deixa a gira girar, gira, deixa a gira girar. Isso faz parte de um ponto, né? Aí na música brasileira, inclusive, nós temos vários pedaços de canção, de ponto, incorporados na musicalidade. É uma vibração, né? Como a gente disse, orixá, entidade é uma energia, é uma vibração. Então, para chamar, para fortalecer, para puxar essa vibração, essa energia, a gente bate palma, a gente canta, toca-se o tambor, toca-se as maracas. E é com isso que a energia vai sintonizando e chegando mais perto até dar seu recado, né? Fazer o seu trabalho. Deixa eu ver, das comidas. Mas as comidas são sagradas também. Cada orixá, cada entidade tem a sua comida. E nós temos períodos para alimentar, né, os santos, né? Se você jogar na internet, inclusive, que hoje tudo tem na internet, né? Você acha lá várias coisas assim, você quer fazer uma oferenda para tal santo, faça isso, assim. Não é bem assim, gente. Tudo tem uma ciência. Você não pode fazer em qualquer dia da semana, em qualquer local, em qualquer panela, não. Então, a ritualística de como fazer a comida, do preparo, do que escolher, tudo isso, né? Então, a gente tem grãos, frutos, a gente tem várias, para compor essa comida, a gente tem vários elementos, né? Até chegar naquela comida de santo, exatamente. E aí aquela comida tem um propósito também, né? De acordo com o santo, com o pedido, com a intencionalidade. Então, eu acho que a comida, ela tem uma importância fundamental, né, na Umbanda. Primeiro porque é aquilo que é oferendado ao orixá no período de festa, na sua festa, naquela gira, né? E cada orixá ele tem sua comida específica, como a Raquel colocou. E aí nós temos dentro de um terreiro pessoas que assumem essa função, né, de uma forma de que ali é o trabalho dela, é a forma também na qual ela vai comunicar a sua mediunidade para o mundo. Então são funções que não é qualquer pessoa que pode preparar a comida de um santo, né? E assim como o cambone, que é aquele que vai servir, também é uma função fundamental. Comida está pronta, mas precisa que alguém vá servir essa comida. Então, tem pessoas que cumprem todos esses afazeres. E aí também é legal colocar que a comida não é só para as entidades, a comida é para toda a comunidade de terreiro, né? E não só a comunidade do terreiro, é para toda aquela outra comunidade que está circulando no terreiro. Então, a comida ela tem esse significado de partilha, né? E comida para nós em terreiro de Umbanda também significa abundância. Significa que a gente está ali em comunhão com os nossos, está dividindo não só o que sobra. A gente não está dividindo o que sobra. A gente está dividindo o que tem em grande quantidade. Por isso que significa abundância para nós. E também é interessante colocar que, sim, são feitos sacrifícios, né, em determinadas comidas. Por exemplo, para você fazer uma oferenda para um Exu, você pode matar uma galinha, você pode matar um bode, dependendo
do trabalho que você vai oferendar aquele sangue, aquele axé, né? Mas aí é importante dizer que todo aquele animal ele vai ser aproveitado. A gente não mata por crueldade, né? Essa disputa de narrativa, né? Quer criminalizar as religiões de matriz africana. Todo o animal ele é aproveitado, desde a carne, a pele, os ossos. É importante que a gente coloque, a gente deixe isso bem demarcado. Gustavo, na pesquisa que a gente costuma fazer antes, né, a gente tenta minimamente se informar sobre a religião para conversar. E eu vi um documentário, não me recordo o nome agora, nem sei. É bom que eu não lembro o nome, porque eu não sei se é bom, né? Então eu já não indico. Mas o cara tal hora falava que a Umbanda não sacrifica animais, ou em geral a maioria dos segmentos de Umbanda não sacrifica animais, que apenas alguns segmentos da Umbanda fazem... Aliás, não sei nem se o termo sacrifício é adequado, né? Desculpa se não for, mas queria que você comentasse sobre isso. Então, nem todo segmento da Umbanda faz isso. É porque quando eu falo Umbanda, eu tô colocando no meu terreiro, por exemplo, Umbanda e Quimbanda. Nós não trabalhamos só com Umbanda, nós trabalhamos com a Quimbanda também. E aí é na Quimbanda onde a gente faz sacrifícios para os Exus, um exemplo básico. Fazendo sacrifícios para os Exus, que são o que é no Candomblé o orixá da comunicação, e para nós ele vem como entidade, vem terra. E aí é interessante colocar que esses sacrifícios, eles são feitos, eles acontecem, mas com um sentido. A gente não está matando ali porque a gente é sanguinário, porque a gente é masoquista, gosta de ver, aliás, que a gente gosta de ver o bicho sofrer e tal. Não é isso, a gente mata com um sentido, né? Existem trabalhos que necessitam do sangue de um animal para serem feitos. E aí, a Umbanda, no geral, a Quimbanda, né? Que quando eu falo Umbanda, estou incluindo os dois. Na Quimbanda onde a gente faz esse tipo de trabalho. E é muito comum que as pessoas, elas critiquem, elas falem mal, porque não entendem a ciência que existe ali naquele trabalho, né? O sangue, ele não é só um sangue. Quando a gente oferenda um sangue, a gente está oferendando ali um axé, uma energia que existe ali. E que muitas vezes essa energia ela é encaminhada para um trabalho de cura, ela é encaminhada para um trabalho de desmanche, de magia, né? Então, são trabalhos que são feitos de inúmeras formas para variadas questões, variadas finalidades. Então, eu acho que deixar isso explicado é muito importante. Gustavo, aí falando em explicar, acho que talvez seja o caso, se você e Raquel queiram falar um pouco mais. Então, não sei se a Lê ficou com a mesma dúvida que eu, mas quando você coloca Umbanda e Quimbanda, pra gente isso não... A gente fica pensando assim, mas qual é a diferença? A Quimbanda é um segmento da Umbanda, a Quimbanda é algo dentro da Umbanda. Se puder falar um pouco mais sobre isso, você, Raquel? Lá em casa não tem essa diferenciação, então... Lá na minha casa, a Quimbanda, ela é uma outra religião, mas ela é complementar à Umbanda, né? A Umbanda, ela é a gente chama a Umbanda de trabalhos de direita e a Quimbanda de trabalho de esquerda, mas elas são complementares. E aí lá em casa é uma casa de Umbanda e de Quimbanda. Na Umbanda não há sacrifício de animais, mas na Quimbanda ela existe. E por que eu estou colocando isso? Porque, no geral, as casas de Umbanda, elas também têm trabalho de Quimbanda. É muito difícil conhecer uma casa de Umbanda aqui no Ceará que também não trabalha com a Quimbanda. E também para deixar demarcado que na Umbanda a gente não sacrifica animais, a gente sacrifica na Quimbanda. Só que às vezes eu falo como se a Umbanda também sacrificasse, porque na minha casa de trabalho os dois, entende? E aí eu preciso deixar isso bem mais demarcado para que as pessoas elas não venham a confundir. É porque não é todas as comidas, não são todos os orixás, todas as entidades que pedem esse animal, tem uma comida com animal. Então, eu entendo quando o Gustavo faz essa diferenciação a partir da minha visão, né, da minha vivência, isso. Então, a gente tem muito mais trabalhos com pipoca, por exemplo, que todo mundo já sabe que é um elemento que é usado, né, comumente aí, é visto, do que trabalhos com galinha, né, que é necessário sacrificar uma galinha. E nos próprios trabalhos também, por exemplo, lá quando a gente cultua Yansan, lá no terreiro, quando a gente recebe algumas mestras ou pombogiras que trabalham na linha de Yansan, existem comidas específicas, por exemplo, como vatapá, né? Algumas dessas entidades comem vatapá e esse vatapá ele leva camarão. Então não é necessariamente um sacrifício, mas também tem comidas que vão elementos de animais sem necessariamente serem sacrificados, de uma forma que é sacrificado o bode, a galinha e tal. Mas, no geral, na Umbanda, eles eu não conheço nenhuma comida que precise de um sacrifício. No geral, é muito café,
é muita pipoca, é muito bolo, enfim. É um ponto que a gente tem tocado em todos os episódios, no Candomblé, com os evangélicos, com os católicos, com todo mundo, que é a questão da situação das pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? Como é que a religião percebe essas pessoas, os homossexuais, os transexuais? Como é que a religião percebe isso? Por que a gente pergunta isso? Porque no nosso caso, meu e da Lia, que somos cristãos, eu católico e ela evangélica, a gente sabe que isso é visto como uma coisa errada, como pecado. A visão hegemônica acerca disso é de que é uma coisa errada, de que é condenável por Deus. A gente teve no episódio do Candomblé uma Yalorixá, a Tiffany Odara, que é uma mulher trans, né, e está à frente de um terreiro. Então a gente queria saber também como é que se dá isso na Umbanda, na experiência de vocês, como é que é a vivência dessas pessoas na religião. Então, lá em casa é tranquilo. Não tem nenhuma forma de preconceito, nenhuma diferenciação, nada disso. Pelo contrário, a mãe pequena da minha casa é uma mulher trans e quando ela começou no terreiro, ela ainda estava no processo de transição e a própria entidade chegou para ela e disse: você não é lebara? Então se vista como lebara, porque nas festas, né, nos eventos, nos ritos e rituais, a gente tem uma roupa específica para usar e ela ainda estava nessa dúvida e algumas vezes usava a roupa que ainda tinha elementos masculinos. E aí a própria entidade disse, né, para ela se vestir como lebara, mulher, né? Assim como também tinha uma moça, né, uma mulher sapatão de identidade masculina que não vestia saia de jeito nenhum, né, que é um elemento principal que as mulheres vestem nos terreiros. Mulher entra de saia. Mas ela não, né, ela tinha identificação masculina e ela entrava de calça, como os meninos, né, entrava com fardamento de calça. Mas eu também já dei uma estudada e já visitei alguns outros terreiros, eu sei que tem locais que eles fazem, tipo, tratam a pessoa pelo nome e tudo, mas na hora da divisão da energia, vai para o gênero de nascença, né, porque durante a gira, né, na corrente, né, tem muitos locais que há divisão da energia, né? Energia masculina e feminina. Então, eu sei que há locais em que a pessoa, a mulher trans ou o homem trans, ele é localizado de acordo com a sua energia de nascença, né? E não com a sua de identificação. Mas lá na minha casa, é com a de identificação, né? Nunca tive problema nenhum, ao contrário, tive muito apoio, super tranquilo. Então, para mim, de uma forma geral, o que eu observo é que ainda existe, sim, bastante homofobia nos terreiros, principalmente nos terreiros liderados por homens, e que isso é muito uma reprodução do que acontece na sociedade, e os terreiros eles não estão isentos, né, dessa vivência, dessa reprodução mesmo de comportamento e tal, e de prática. O que eu observo no meu terreiro é que existe ali uma divisão na hora da gira de homens e mulheres, né? E isso é muito comum. Porque, né? Não é porque sejam só homens e mulheres que precisa dividir. É porque na hora da gira, da entidade vindo trabalhar, as pessoas giram, elas dançam, e ali as mulheres, elas cuidam das outras mulheres, né? Se a mulher cair, ela segura e tal, até para evitar algum tipo de toque de um homem, por exemplo, se fosse um outro homem segurar a mulher, né? Mas aí eu queria também deixar registrado que, apesar disso ainda existir, porque as religiões de matriz africana, assim como qualquer outro recorte da sociedade, elas continuam reproduzindo os padrões sociais, e apesar disso, as religiões de matriz africana são uma das religiões que mais acolhem a comunidade LGBTQIA+, né? E isso a gente observa, e também a gente vê ali saindo do lugar do homem e da mulher, né? Dentro da questão da liderança, dentro da questão de ser pai ou mãe de santo, a gente já vê muitas pessoas LGBTs assumindo esse lugar de cuidador de santo, de tata de umbanda, de mãe de santo, de uma forma geral, de pai de santo, enfim. Eu acredito que isso é um avanço, e também porque faz parte da nossa filosofia, enquanto umbanda, pensar que a sexualidade, ela não começa no corpo, ela começa no espírito, né? Existem questões espirituais que estão intrínsecas aí. Então, o corpo, ele é só uma ferramenta de comunicação. E se seu corpo performa de uma forma, performa de outra,
isso não faz uma diferença, porque o que tem uma importância fundamental ali é até o espírito. O corpo é só um lugar de canalização. Então a gente percebe na Umbanda e no Candomblé também que essas populações LGBTs, QIA+, elas estão também assumindo posições de poder, assumindo posições de cuidado e tal, e isso é muito bacana de ver, apesar da homofobia ainda existir. Eu acho muito massa colocar dessa forma, porque sobre as pessoas realmente assumirem suas performatividades dentro também do ambiente religioso, que a gente vê que algumas religiões estão muito mais encaminhadas nesse sentido, né? Enquanto outras ainda tentam assim segurar a onda e você pode até fazer parte, mas você não vai ter nenhum cargo, você não pode fazer nada nesse ambiente. Eu já ia falar aqui do ambiente, né? Então você pode aqui chegar até a gente, mas fica quietinho. Então acho que até o Lindomar já colocou algumas vezes que, olha, isso daí não é errado não, só não faça nada. Se não é errado você ser lésbica ou gay, só deixe quieto, assim, não fale pra ninguém, fique na sua. E eu acho massa que realmente essas pessoas, não é que está sendo dado o espaço, mas essas pessoas estão ocupando esses espaços que são delas. Então, da mesma forma das pessoas negras, das mulheres, né? Hoje tem muita mulher alcançando postos de liderança em várias religiões, e eu acho que isso é um processo histórico que é muito massa da gente avaliar. Hoje a gente tem uma situação muito especial aqui, temos uma artista e um artista conosco, e eu acho que não daria nem para passar isso sem tocar nesse ponto, né? Porque a gente acredita que existe um encontro, tanto com a arte de vocês, como com as expressões religiosas. Então a gente queria saber mais sobre isso, como é que se dá esse encontro, como é que a produção artística de vocês se liga com a expressão religiosa. Eu também queria saber se foi através disso, desse fazer artístico, ou do fazer artístico e da religião, que vocês dois se encontraram, se conheceram, porque Raquel e Gustavo se conhecem, são amigos, né? Começa, Raquel. As não coincidências da vida. Não, você que começa, você é mais velho e tá há mais tempo aí. Então, assim, eu já trabalhava com fotografia, né? Antes, como eu falei lá no início, trabalho com fotografia. E aí, quando eu entrei na Umbanda, eu fiquei pensando em como vincular esse processo artístico de criação e tal com a minha espiritualidade. Aí, lá em 2014, eu decidi começar a produzir um ensaio, um projeto, né, de fotografia sobre a festa de Iemanjá. Foi quando eu e aí foi lá em 2014, né? Aí, quando eu fui lá na praia, fui na festa, né? No terreiro, no geral, ele não faz muita festa fora. Ele faz mais dentro da casa, mas aí no dia de Iemanjá, dia 14 de agosto, 14 e 15, né, que aqui começa o preparativo num dia e no outro dia a festa. Dia 15 de agosto eu fui lá na praia do Futuro, que é onde acontece a festa tradicional de Iemanjá. E foi muito no intuito da pesquisa e tal. Aí em 2015 eu não registrei nada, em 2014. Em 2015 eu fui para Iracema, que foi aonde começou esse ensaio mesmo, esse trabalho de registro documental da festa de Iemanjá. E aí é uma parada que une duas questões que são fundamentais para mim, a minha espiritualidade e a minha militância no movimento negro. Porque eu percebi que não tinham fotógrafos e fotógrafas pretos que registrassem essa festa, né? Pelo menos naquela época não tinha, assim. Você olhava, você só via a branquitude registrando. Hoje em dia 6 anos depois, você vai na festa de Iemanjá, você já vê um monte de homens e mulheres pretas nesse processo de registro da festa. E aí eu tomei isso como também, além de uma questão espiritual, porque esse ensaio sobre a festa de Iemanjá, que se chama Odoiá, a Festa da Rainha, ele é também, para mim, uma oferenda, uma forma de oferendar, né? É uma forma de presentear e Iemanjá com algo que eu tenha feito. E também é uma forma de militância, né? Porque eu acredito que nós, homens e mulheres negras, e demais pessoas negras, precisam se colocar como contadores da sua própria história, né? Aquilo que a Conceição Evaristo fala pra gente. É preciso falar de onde nossos pés estão fincados. Então, se o meu pé está fincado na Umbanda, por que não registrar esses processos que acontecem não só dentro do terreiro, mas se desdobram, né? E aí eu acredito que seja muito nesse sentido, né? É uma oferenda, sobretudo uma oferenda, mas também é um trabalho artístico e também é um processo que faz parte da minha militância no movimento negro. Pois é, eu conheci o Gustavo pela fotografia, mas não exatamente pela festa de Iemanjá. Foi exatamente quando ele estava nesse começo, em 2014, final de 2014, começo de 2015. Foi quando eu me aproximei também
do afoxé, como eu já disse, e comecei a tocar, né? AB. Saí na Avenida Domingos Olímpio, né? Assim como os maracatus, cearense, a cor mais linda. E como o Gustavo disse, é sagrado também, passa a ser uma oferenda, um outro rito, um outro ritual, né? Eu trabalho com várias linguagens, né? E aí, depois que já estava no terreiro e tudo, eu sempre pensei assim, como divulgar, assim, como falar disso abertamente para as pessoas, de um modo fácil, prático, né? Para trabalhar essa quebra do preconceito mesmo, né? Desmistificar, né? Tirar esses véus aí. E aí, num período, assim, de turbulência, né? Sobre o que fazer da vida mesmo, me apareceu as abaiomis, né? Que são bonequinhas feitas de pano, né? Que justamente foram feitas pelas mães que vieram de África, em diáspora, né? Elas faziam essas bonecas com retalhos das próprias vestes e tal. É uma história linda. É dado como um amuleto também, não só como um brinquedo, um enfeite, né? E aí eu comecei a fazer a abaiomi, comecei a contar a história das abaiomis, né? E isso fez sucesso, né? Começaram a me chamar em centros culturais, em escolas, faculdades e tal. E aí eu percebi que eu poderia seguir essa linha também com os orixás. Então eu comecei a fazer a abaiomi de cada orixá, né? E a contar os itãs, que são as histórias, né? Os mitos que falam sobre os orixás. Eu sigo a linha do povo Yorubá, então tem vários itãs, assim, e aí ele conta sobre o nascimento, como foram feitos os seres humanos, como foi feita a terra, né, o Aie, como que antes só havia Orum, né, o céu, e aí a divisão, né, como cada orixá recebeu uma parte da natureza, e assim vai, né, os itãs, eles trazem muitas lições, né, é uma questão filosófica mesmo, onde você aprende muito, né, seria que nem os nossos ditados populares, as nossas, né? E aí eu comecei também a fazer isso nesse resgate da oralidade, né? Que é um dos principais meios onde o povo de África, onde foi passado, né? Um conhecimento por outro, né? Até porque, como o Gustavo falou, né? Das pessoas brancas que fazem os registros, isso vem desde muito tempo, né? Nós fomos colonizados, né? Então, quem falava eram os colonizadores, e eles diziam o que quisessem sobre a gente. Qualificaram e desqualificaram, né? Tanto que hoje faz parte da nossa luta, né, diária, essa coisa de cabelo, pele, fenótipo de nariz, boca, né? Tudo isso tem que ser enaltecido porque foi totalmente deturpado como feio, né? Pronto, esse é o principal meio como eu faço essa homenagem, né, e busco fazer essa quebra de preconceito sobre a religião, a contação de histórias dos orixás. Mas eu queria também falar que, não especificamente de mim, mas do povo de terreiro, né? O povo de terreiro é um povo muito festivo e um povo muito artístico também. Porque se a gente perceber essas intersecções entre os movimentos de cultura popular, no geral, isso é muito encaminhado pelos povos de terreiro. Porque o povo de terreiro, ele não é só de terreiro. É o povo que faz reizado, é o povo que brinca no maracatu, é o povo que participa de quadrilha em festa junina. Então, no geral, são grupos de pessoas que se encontram não só dentro do terreiro, mas se encontram, né, dentro das outras brincadeiras populares, que é arte também, que é cultura. Porque atravessa uma série de questões. Ninguém vai brincar o maracatu se não tiver uma roupa pronta, né? Se não tiver todo aquele processo de construção. Isso também é arte, né? Então, essas pessoas que estão aí dentro desses terreiros, eles circulam de uma forma cultural em outros lugares, né? Que são os das brincadeiras populares. Ainda mais também os artefatos religiosos, né? Vários enfeites, vários adornos, né? Que foram, né? Vieram junto, né? Com a filosofia africana, né? E aí hoje são usadas algumas vezes até de forma deturpada, né? E houve uma perca grande, sabemos disso, que foi queimado, quebrado, até hoje né, perseguido, né, uma parte da nossa história. Então, a gente ainda está nesse processo, né, de recuperação dessa história, né. Vou usar massa mesmo, porque eu acho que massa cabe para tudo, mas é muito massa ver essa ligação, né, que quando eu fiz a pergunta, eu só liguei a expressão religiosa com a arte. E a gente vê que não é só isso, né, tipo, tem essa história das bonecas, por exemplo, de passar a história através de uma coisa lúdica,
passa a questão da cultura, passa a questão do combate à intolerância religiosa. Então, tem muita coisa que tá ligada e que tá rolando, assim, sabe? Eu acho que hoje a gente não tem mais... Não que a gente já tenha tido em algum momento, mas hoje, assim, não tem desculpa para você desconhecer uma história tão rica, não tem desculpa para você legitimar certos tipos de comportamento. Então, isso é resistência, então isso é lindo. Eu acho muito massa esse espaço que a gente tem para conversar sobre isso. Faço minhas as palavras da Lia, com a devida licença. Gente, eu queria que vocês falassem aí de maneira breve, para a gente já ir encaminhando para encerrar, infelizmente, o que vocês acham que se faz necessário para a gente criar esses espaços de diálogo interreligioso? Eu acho que a intolerância religiosa, acredito que um dos meios para se superar a intolerância religiosa, o racismo religioso, é o diálogo. É a possibilidade de se dialogar e se conhecer mais daquilo com que se tem preconceito, né? O que vocês acham que é possível a construção desses espaços de diálogo? De que maneira a gente pode construir isso? E aí, de novo, eu me coloco aqui no meu lugar de cristão, que eu sei que os cristãos, em geral, nós somos os agentes mais constantes do racismo religioso, da intolerância religiosa, sobretudo com as religiões de matriz africana. Então, o que vocês diriam, sobretudo para nós, cristãos, pensando nessa perspectiva de construção de espaços de diálogo? Eu acho que escutar, né? A escuta é o principal, assim, que está faltando, porque hoje já até começa a se ter uns espaços, uns diálogos, como este podcast, por exemplo, mas as pessoas evitam até escutar, né? Falo isso pela minha experiência de contação de história, que eu já vi mães pegarem os filhos e sair quando eu começar a contar uma parte da história, mais exatamente ligada a Exu, sincretizado com o demônio, né, com o diabo. Então, assim, as pessoas nem sabem o que é, como é, de onde vem, nada, só pega aquela popularização, digamos assim, não é nem isso a palavra. O estereótipo, né? Pronto, só o estereótipo, e se agarra nisso e nem escuta, né? Eu acho que essa escuta, né, é o que tem faltado bastante. Então, eu acredito muito que, além desses lugares do espaço, do diálogo, da escuta, é preciso que a gente também não descanse nos enfrentamentos do racismo religioso, de todas as formas de opressão, porque uma hora ou outra elas vão chegar em nós, né? Porque uma mulher negra e um bandista ou candomblessista, ela não sofre racismo, só racismo religioso. Ela sofre com racismo estrutural, ela sofre com a opressão de gênero, ela sofre com a opressão também de classe, né? Então eu acredito que tudo que... E entendendo também a Umbanda, sobretudo, como religião mais presente nas periferias, né? Nas periferias de todos os lugares do Brasil. Então precisamos estar também cientes que, além do enfrentamento do racismo religioso, do racismo estrutural, nós precisamos não descansar dos demais enfrentamentos que a sociedade, né, enfrentamento das opressões que a sociedade produz. Eu acredito também que o terreiro, ele é um ótimo lugar para você se desconstruir. Essa visita, ela é muito importante. Os terreiros, eles estão sempre de portas abertas para receber pessoas, para abrir. Uma coisa é a gente abrir esse diálogo aqui, falando num podcast que vai ser veiculado nas redes sociais, e isso já é muito bom. Mas uma outra coisa é a gente ir no terreiro, é a gente conversar com os filhos e mães de santo, é a gente visitar os espaços de terreiro, é a gente ir numa festa, a gente sentir aquela energia, a gente comer uma comida de santo, entende? É a gente se possibilitar a essa desconstrução, mas não só a desconstrução, a perceber isso, a grandeza das religiões de matriz africanas de uma forma geral. É nisso que eu acredito. E quando o Gustavo falou do racismo estrutural, né, me veio na mente, né, de colocar, me veio na mente de questionar juntamente com vocês por que as religiões de matriz afro, né? Porque o catolicismo é amplamente divulgado em todo canto, passa na TV, tem no jornal, tem, né, as igrejas evangélicas no mesmo rumo, né? E por quê, né? Esse racismo realmente vem de antes, né? Nos leva para um local inferiorizado, marginalizado, onde tem que ser escondido, né? Onde tem muito essa questão do é feio, é bonito, é pecado, não é? Então, eu acho que entender primeiro
as pessoas, né? As pessoas vão ter que tirar esse véu, quebrar com essa estrutura de quem está acima, quem está abaixo, né? E aí, a partir disso, vai se construir um diálogo maior, porque não vai ter isso, só vão ter pessoas e suas crenças, né? Suas religiões, cada uma levando sua fé e sua energia de um jeito. Massa, Raquel, é o que o Gustavo lembrou também, né, da marca do racismo estrutural. Não tem como a gente pensar sobre qualquer aspecto da sociedade brasileira sem considerar o nosso passado escravocrata que ressoa no nosso presente, né? Então, a maneira como a religião que está ligada aos negros tem a imagem que ela tem hoje, isso decorre do processo de escravização dos negros, considerados como inferiores, como não humanos, e tudo aquilo que é ligado aos negros, então a sua religião, a sua espiritualidade é demonizado, é feio. Então a gente não pode esquecer também de, nesse lugar do diálogo, reconhecer a culpa que a Igreja Católica, sobretudo, o cristianismo no todo, mas de maneira muito particular a Igreja Católica no processo de colonização e escravização, tem na construção dessa visão que se tem, ainda hoje se preserva sobre as religiões de matriz africana. Isso que o Gustavo está colocando é muito importante, porque às vezes, né, a gente se depara em situações de que pessoas que não querem e não têm, né, nenhuma maturidade em alguma religião específica e, enfim, vou escutar aqui uma coisa ou vou ler aqui um artigo, vou assistir aqui, sei lá, um vídeo na internet e vou compreender tudo sobre aquilo. Então, não queria retomar o negócio do segredo e do sagrado, mas realmente para algumas coisas a gente precisa de uma maturidade maior para saber e para entender. Então, eu acho muito bom que a gente possa colocar assim, tantas religiões juntas aqui, né, nessa temporada, né, justamente porque as pessoas vão encontrar identificações e a partir disso elas podem, sei lá, tomar um rumo a algumas pessoas que não são religiosas ou pessoas que já são, e isso é muito massa. E aí eu queria saber, a gente pede, né, sempre para as pessoas fazerem indicações, e aí essas indicações a gente pede, né, que vocês façam e principalmente divulguem as redes sociais de vocês, para que as pessoas conheçam a pessoa de vocês, o trabalho artístico de vocês, que eu acho que vale muito a pena. E também outras pessoas, pode ser artistas, pode ser pessoas da religião, né? Sintam-se à vontade de indicar livros, filmes, perfis no Instagram, páginas, não sei, o que vocês quiserem colocar aqui pra gente. Tem alguns livros que eu acho que é muito... Tem muitos, na realidade, eu não vou conseguir abarcar aqui, mas tem um livro que é fundamental, chamado Mitologia dos Orixás. É um livro que descreve profundamente, né, o que são os orixás, de onde eles vieram e tal, faz todo um resgate de um estudo bem denso. Tem ressalvas sobre esse livro, mas eu acho que ele é muito interessante para quem está querendo começar a entender, né. Tem um livro também, um cara que publica muito no Brasil sobre a Umbanda, apesar de ser um homem branco, eu vou indicá-lo, que é o Rubens Saraceni, né. Ele tu se liga dele? Sim. Ele tem um trabalho também bem interessante, óbvio, que como qualquer outro trabalho sobre religião de matriz africana escrito por pessoas brancas tem ressalvas aí, mas também é um trabalho introdutório que é muito interessante para ser pesquisado. Aí tem um livro que eu li, agora por último, que se chama Cultos Afro-Paraibanos, Jurema, Umbanda e Candomblé. É muito legal esse livro, né, e vai falar de uma outra vertente que também é de religião de matriz afro-brasileira. Na realidade é muito mais indígena do que afro, que é a Jurema. E aí eles vão falar dessa perspectiva lá das religiões, né, dessa matriz lá de Paraíba, aqui no Nordeste. Então são livros que eu acho que são fundamentais. Tem uma página no Instagram chamada Umbanda Saber, que é uma página também que produz um material muito bacana, que eu acho que vale a pena dar uma procurada. Eu acho que é isso. E o meu Instagram é @pretodiomolu. E aí lá eu publico meus trabalhos, escrevo alguns textos e tal, falo besteira também. Mas enfim, é isso. Que eu sigo, por sinal, né? Eu sigo o perfil do Gustavo no Instagram, que meu namorado é fotógrafo, eu não. Mas aí eu, por influência dele, né, começando a me interessar por fotografia, e o Gustavo é uma referência pra mim. Tô sempre lá acompanhando o trabalho dele. Eita, Raquel, agora vai. Menino, besteira. O besteira todo mundo, né? No Instagram. O meu Instagram já começa do IG. Meu IG já é uma besteira, né? Meu IG é quer. Quer. 5 vezes, gente. Na velocidade 5. Mas, indo para as referências, né? Eu separei umas poucas, como o Gustavo disse, hoje temos muito acesso mesmo, assim. Muita gente, principalmente em redes sociais,
colocando a boca no mundo mesmo. Eu vou falar aqui da Tenda Mãe Tutu, né, que é um terreiro de Umbanda que sempre coloca vídeos, frases, fotos e pensamentos sobre os orixás, sobre os guias, né? A Iemonjás, né, que é uma mulher negra muito bacana, onde ela faz umas reflexões sobre as lendas iorubás, sobre essa questão de sintonização da energia, nossa, com o mundo, você com você mesmo, né? E como cria das artes visuais, vou botar o Breno Leozer, que é um desenhista, né? Ele faz ilustrações belíssimas, com temas ligados às religiões de matriz afro. E um livro que eu gosto muito, assim, porque conta de maneira até bem detalhada, assim, essa coisa que nem eu faço nas histórias, da criação do mundo, das relações dos orixás com os seres humanos e tal. Igbadu, a cabaça da existência. Mitos Nagôs. Mas é isso, gente. Procurem ouvir mulheres negras, homens negros, e procurem ouvir pessoas da Umbanda, do Candomblé, só o que tem aí. Só querer procurar. Gente, essa última pergunta a gente tem feito assim em todos os episódios, né? E aí a gente pede para vocês responderem essa pergunta já em tom de consideração final. Uma pergunta que eu acho, assim, é complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito simples. A gente gostaria de saber qual a grande contribuição que a Umbanda tem dado ou pode dar à sociedade brasileira. E aí vocês já emendam com as considerações finais de vocês. Eu acredito que a Umbanda, o que ela tem de bonito, de necessário para apresentar para o Brasil, para a sociedade brasileira, primeiro é dizer que nós somos múltiplos. E segundo, traz para a centralidade, né, coloca em evidência duas matrizes que são fundamentais para nós, né, para a nossa estrutura populacional, cultural, multiétnica, né, que são as nossas origens e raízes africanas e indígenas. E aí também eu acredito que a Umbanda ela dá um recado muito importante, que é o da valorização da caridade, né? Dizer que os lugares onde as religiões são praticadas, eles não são um lugar apenas religioso, mas são um lugar de serviço às comunidades. Então a casa de santo, né? Uma casa de Umbanda, ela não é só uma casa de Umbanda, é um lugar que está a serviço da comunidade e precisamos cada vez mais pensar nesse sentido, que nossas religiões, elas não são nossas, elas estão aí para existirem a serviço de outras pessoas, assim como a melhora, né, como a evolução da humanidade. Eu acho que a Umbanda, ela diz muito sobre isso tudo. E aí eu aproveito para agradecer pelo convite ao podcast, espero ter contribuído com alguma coisa e dizer que foi um prazer, foi um papo muito bacana, foi muito respeitoso e dizer que eu estou muito feliz. E é isso, se precisarem de mim de novo, estou aí. E axé para nós, caminhos abertos. Para nós. De contribuição, para além do que o Gustavo falou, vou colocar a questão desse equilíbrio energético conosco, com o mundo, essa identificação da mediunidade, todas essas coisas, né, que quando você se aproxima das religiões, na maioria das vezes você está procurando isso, um alento, algo em que se agarrar. Então, a Umbanda mostra que a cura, né, está dentro de você, está consigo, né, então você só precisa potencializá-la, né, e que somos uma corrente, estamos todos nessa, então há uma necessidade do seu equilíbrio para o equilíbrio geral, né, do universo. Eu acho muito importante, né, essa questão, porque normalmente somos demonizados e várias outras coisas. As pessoas que veem coisas, né, as pessoas que sonham e tudo, né, como errado, mas a maior contribuição para mim é essa, mostrar que não é um erro, mostrar que é algo que vem de antes e que tem a ver com você, com cura, com não só sua, né, mas de um todo. Também agradeço muito, foi muito bom rever Gustavo, Lindomar, conhecer Lia. Adorei poder estar aqui falando um pouquinho do que eu sei, né, de acordo com a minha vivência. Espero vida longa aí pro podcast, que achei muito bacana a proposta. E axé para todos nós. É isso. Gente, a gente também agradeço muito a Raquel. Raquel é uma amiga querida que eu tive o prazer de conhecer na organização da primeira Semana de Direitos Humanos da Andara dos Santos, que deu muito o que falar, né? Então eu tive o prazer de conhecer a Raquel e
muito feliz por tê-la aqui conosco, por ela ter aceitado o convite, foi muito prestativa. Quero agradecer também ao meu namorado, o Ronaldo, que é nosso produtor visual e também assessor de comunicação, porque foi ele que fez essa ponte de contato com o Gustavo, que eu não conhecia, né? Então, prazer conhecer o Gustavo, prazer tê-lo aqui. Então, foi muito solícito conosco também. E no mais, agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui no episódio. Valeu, galera, por estar ouvindo, por estar somando com a gente nesse espaço de diálogo, de aprendizagem, de respeito. Escutem também os outros episódios, estão maravilhosos, né? Essa é uma série, Pluralismo Religioso no Brasil, então escutem os outros episódios, se cuidem, fiquem em casa se puder, e é isso. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é @ohebreu. E conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.